ciências sociais tiveram problema e ambição de desbancar a metafísica. Todos os seus fundadores, Comte, Durkheim, Marx, Spencer, Weber, Mauss, acreditavam que o conhecimento positivo da sociedade poderia desempenhar sobre o conjunto do saber a função orientadora e reguladora que fora desempenhado pela metafísica. Esse objetivo, porém, só poderia ser alcançado por dois meios contraditórios. De um lado, era preciso excluir da esfera do saber científico as questões metafísicas; de outro, era preciso dar a essas questões uma resposta não metafísica e mostrar que ela era mais válida do que as respostas metafísicas, e para isto era preciso reincluir na esfera do saber científico as questões metafísicas, apenas reduzidas à escala sociológica, antropológica, linguística, etc., e amputadas de sua dimensão. Metafísica propriamente dita. O paradoxo é flagrante: quando as ciências sociais têm algo a dizer sobre questões metafísicas, o que dizem não tem nenhuma significação metafísica e as questões conservam, para cima e para além da esfera social, todo o seu potencial desafiador. Quando, desistindo de invadir o campo metafísico, as ciências sociais se limitam a um domínio restrito para aquém desse campo, então se desenvolve, para além da jurisdição delas, um novo interesse metafísico pelas questões que elas deixaram de fora, e a nova metafísica, por sua vez, pretende abranger e regular a esfera de validade das ciências sociais. Não há escapatória: ou as ciências sociais perdem sua autoridade científica ao pretenderem abordar o que elas mesmas colocaram para além do seu escopo legítimo, ou perdem o lugar que pretenderam tirar da metafísica, permitindo que uma metafísica cresça para além dos seus domínios e as regule desde fora. Ou se tornam pseudociências, ou aceitam subordinar-se àquilo mesmo cuja destruição ambicionavam. Daí a relação ambígua, de amor e ódio, de atração e repulsa, que os cientistas sociais desde há um século têm com os temas metafísicos. Ninguém tem mais fascínio por mitos, ritos, símbolos, anjos e demónios, magia e alquimia, mestres e iniciações, do que os cientistas sociais. Ninguém, mais do que eles, desejaria extirpar de todas essas coisas qualquer significação espiritual e metafísica. Quando o conseguem, seu objeto perde toda a realidade específica, tornando-se mera projeção de conceitos sociológicos ou antropológicos, e requerendo, para além destes, uma explicação metafísica. Quando não o conseguem, curva-se, cheios de humilhação e mal disfarçado rancor, ante aquilo que denominam o mistério, o irracional, etc., como querendo recuperar o orgulho no seio mesmo da humilhação ao insinuar que aquilo que está para além do horizonte da sua ciência deve estar, e pese ao facto, para além de todo entendimento humano. Daí sua propensão de dar, no fim das contas, uma elevada significação espiritual mesmo a fenômenos banais de paranormalidade, que o metafísico, ou um pajé, despreza como mera periferia do mundo espiritual. Os místicos islâmicos diriam que aquele que recusa curvar-se ante o mistério supremo de Allah acaba-se prosternando ante miúdos djinns, forças sutis da natureza terrestre. Entre um Deus que os humilha e as galinhas pretas que os lisonjeiam, os cientistas sociais ficam, decididamente, com o culto das galinhas pretas. O livro recente de Muniz Sodré, Jogos Extremos do Espírito, exemplifica de maneira particularmente clara essa contradição constitutiva das ciências sociais. A começar pelo título. O hábito de rotular de espiritual tudo o que esteja para além do material e do sensível, mesmo meras forças materiais sutis que não escapam totalmente à esfera de interesse da física, reflete a propensão de enaltecer galinhas pretas. Fenômenos como aqueles provocados pelo paranormal Thomas Green Morton, objeto do livro, manifestam apenas aquilo que a Índia denomina siddhis, poderes, e os siddhis não merecem mais atenção da parte dos homens espirituais do que a fabricação de botões dourados para as fardas é objeto de atenção militar. O nosso cientista social está para o mundo espiritual como um garoto que, da vida militar, apreciasse acima de tudo os botões dourados, e atribuísse ao uso deles o poder de fazer de um homem um soldado. Se um garoto pensa assim simplesmente porque os botões dourados estão mais ao seu alcance do que o conhecimento da arte bélica, o cientista social também tende a hipertrofiar a importância dos fenômenos paranormais, sobretudo dos mais vistosos, porque eles estão mais ao alcance da sua ciência do que a vida espiritual propriamente dita. Muniz Sodré protesta, no seu livro, contra o mecanismo redutor que faz as ciências sociais não encararem, no objeto, senão aquilo que corresponde à projeção de seus próprios conceitos e métodos, deixando escapar o que é nele de propriamente objetivo. Mas seu próprio enfoque do tema não poderia escapar dessa crítica, nem poderá fazê-lo jamais nenhum livro de ciência social como tal, porque a perspectiva das ciências sociais não é redutivista por acaso, e sim por essência, ciência social, malgrado exceções que confirmam a regra, é a redução do seu objeto, a vida humana, à escala social, porque admitir que haja algo, e algo de importante, para além dessa escala, é abdicar do projeto originário que constituiu as ciências sociais como sucessoras da metafísica na regulação do saber. A ambiguidade um tanto hipócrita da ciência social ante os temas religiosos e metafísicos não teria como deixar de afetar os profissionais médios dessa área,
se ela constitui a marca inconfundível dos clássicos, dos fundadores da ciência social moderna, como Durkheim, Weber ou Malinowski. O mais inteligente deles, Max Weber, teve plena consciência dessa ambiguidade, mas jamais conseguiu escapar dela senão mediante lamentáveis contorcionismos verbais. Na seção de Economia e Sociedade que ele consagra à Sociologia da Religião, ele começa por dizer que esta disciplina não trata da religião como tal, e sim das suas relações com a vida social. Logo, subentende-se que a Sociologia da Religião não se pronunciará sobre a veracidade ou falsidade das crenças religiosas em si mesmas. Assim, quando Weber afirma que a motivação básica que impele os homens à religião é de ordem econômica, ele está bem defendido contra qualquer acusação de pretender reduzir marxisticamente o discurso religioso a um véu de ilusão a encobrir uma conduta que, na realidade, permanece econômica em essência. Ele procura manter a pose científica e não se pronunciar sobre o que está além da sua esfera. Porém, na medida em que, por outro lado, sua concepção do saber e da verdade afasta como ilusória qualquer pretensão de obter uma resposta válida quanto à veracidade ou falsidade das crenças religiosas, o resultado é que o conteúdo metafísico dessas crenças perde qualquer interesse cognitivo. Ora, se a veracidade ou falsidade de uma crença religiosa é irrelevante, e se tudo quanto a ciência pode fazer de sério é estudar essa crença do ponto de vista de suas relações com outras áreas da conduta humana, qualquer abordagem da religião que pretenda captá-la em si e desde dentro fica automaticamente excluída do campo da veracidade, e o estudo das relações externas é elevado ao estatuto de único conhecimento verdadeiro acerca da religião. Se o conteúdo da religião é expulso do reino da verdade, então não cabe perguntar à religião o que quer que seja, nem mesmo acerca do que seja o impulso religioso no homem, só podemos perguntá-lo à sociologia da religião, à psicologia da religião, à antropologia da religião, etc. É ao cientista social que devo perguntar a causa verdadeira que me impele a Deus, sendo irrelevante, do ponto de vista da verdade, a resposta religiosa de que é o próprio Deus quem me atrai. Eis que, de um só golpe, o cientista social é elevado ao estatuto de suprema autoridade religiosa, desbancando rabinos, ayatollahs, papas, santos e profetas. Pois só quem conhece minha verdadeira motivação religiosa tem cacife para ser meu guia espiritual. Weber nega que a ciência social possa oferecer guiamento a quem quer que seja, mas, na medida em que ela tem autoridade para excluir a religião da esfera da veracidade, e na medida em que Weber entende como irresponsável uma conduta não baseada na verdade, o que ele está sugerindo é que a conduta responsável se funda na ciência social e não na religião. Se isto não é um guiamento moral, é o quê? Weber era um homem sensível, e a consciência desta contradição debilitante não pode ter-lhe escapado. Ela é na verdade um dos núcleos tensionais que deram à obra weberiana a sua força e originalidade, ao mesmo tempo que transformaram a vida do homem Max Weber no inferno moral. Ao laicizar o moralismo protestante em formato de ética científica, ele conservava muito do patos sacerdotal e profético que condenava nos outros, quando ele censurava em termos ásperos o que denominava profecia académica. Acho que ia nisto um bocado de projeção de culpas recalcadas. Se Weber, o mais sincero e honesto de todos os cientistas sociais materialistas, acaba caindo nessa, que mais se pode esperar de seus sucessores e imitadores?